Lá em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 1, primeiro capítulo, quero trazer uma breve mensagem para você também. Ezequiel 1, verso 1. Diz assim a Bíblia, ó, como dizia Billy Graham, está escrito: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Diga comigo, se abriu os céus. Irmão, isso é tão importante, hein? Se abriu o céu. Você já imaginou? Você está num rio assim, do nada, de repente, o céu se abriu. Uau, isso é muito lindo. E eu tive visões de Deus. Diga comigo assim: eu peço a Deus que o céu abra para que eu tenha visões. Alguém muito inteligente espiritualmente disse que a vida espiritual só se tem um start quando se tem uma revelação de Jesus Cristo na própria alma. Se uma revelação de Jesus Cristo na alma, não se tem visão de nada. É necessário encontrá-lo de uma forma intensa e ser impactado por ele, para que o céu se abra. Não tem como você se aproximar e seguir Jesus em toda uma jornada sem uma revelação de Deus. Você já viu aquela história do rapaz que era muito feinho, feinho. Diz que tem gente que quer dizer, não tem ninguém feio, né? Não tem ninguém feio. Mas alguns assim, parece que a natureza errou um pouco a mão, né? Graças a Deus, aqui não tem ninguém assim. O moleque era feio, irmão. Era feio, sabe, Rogério? Que esse negócio tu olhar assim e fala: moço, esse é feio. Ai. E aí, rapaz, o moleque era tão feio, entrou na igreja assim, empolgado, caçando uma menina. E tinha aquela menina bonitinha na igreja, sabe? Aquela bonitinha, e ele olhou para ela e falou: é ela. E a menina era igual a bolinha de... Sabe aquelas bolinhas de fisioterapia? Passa de mão em mão? Tem, infelizmente tem. E o rapaz tentou investir naquela menina, e a menina já estava cansada de estar sendo ou vivendo uma vida de bolinha de fisioterapia e queria dar um fim naquilo. E orava e pedia a Deus um varão para que pudesse centralizar sua vida para um casamento. Mas aparece o feinho no meio da história. O feinho tentou investir nela, e ela falou assim, ela ajoelhou orando, e Deus mandou o feinho para ela. Ela falou assim: mas Deus, eu orei, acabei de orar pedindo um varão, tu manda esse menino. É confiança, irmão. Jabas acabou de falar aqui. Confiança. Você já viu andando aquela pessoa, você fala assim: moço, velho, que camarada desafortunado de beleza. Mas com uma mulher tão bonita, e vice-versa. Porque, na verdade, a beleza não está externamente, a beleza está internamente. Não é verdade? Não é à toa que Jamília olhou para mim. Mas aquele rapaz, empolgado com uma oportunidade, investe. E aquela menina responde de uma forma até diferente do que imaginaríamos. E ela fala com ele: eu posso te dar uma chance. Se você for batizado nas águas, quem sabe. Aí ele vai e se batiza, aceita Jesus de fato. Depois vem para ela falou: não, mas tem outro nível. Você tem que ser batizado no Espírito Santo. E como é isso? Não, você vai ter que andar com aquelas mulheres do coque. Vai ter que andar com aqueles meninos, Gel, que sobe o monte, desce o monte, passa a madrugada orando. Meu Deus do céu, Você vai ter que ficar... Tá vendo aqueles doidinhos lá que ficam lá assim, ó? Pois é, tem que andar com aqueles meninos. E aí pronto, ele foi, começou a andar com essa galera, bufo, sobe monte, desce monte, ora, jejuma, com as irmãs do coque. E daqui a pouco o Espírito Santo, batizou. Batizou, ele começou a andar com o pastor, começou a pregar, começou a ser um instrumento de Deus. A mulher se apaixonou por ele, encostou e falou: agora não, que eu estou num casamento muito importante com Jesus. Porque uma visão muito poderosa se manifestou. Não sei qual a causa que te traz à igreja,
Não sei qual o motivo que te aproxima de alguma necessidade do céu. Quando Jesus se revela, tudo muda. Quando Jesus se revela, os propósitos mudam. A intenção da alma muda. Acontecem coisas diferentes dentro de nós. Você já viu o oleiro trabalhando num vaso? Ele trabalha de dentro para fora. Ele coloca a mão e vai desenhando o vaso de dentro para fora. Quando Jesus se revela, ele começa a mexer aqui dentro. E aqui fora começa a se embelezar. Tudo começa a se modificar. É necessário nos encontrarmos com uma revelação de Jesus. Compreendermos de fato qual é a boa e perfeita vontade dele para a nossa vida. Eu me lembro que quando aceitei Jesus, de fato, voltando daquele mundo promíscuo que eu vivia, e Jamile levantou e falou, eu vou hoje. Eu falei, vai não, fica aqui. E ela levantou e eu levantei segurando a mão dela e acabei lá na frente chorando. Meu tio estava pregando o evangelho. E ajoelhei diante de meu Deus. E vi como aquela luz muito forte, intensa, tomou a minha vida. Em poucas semanas, fui tão impactado com aquele amor de Jesus. O motivo foi Jamile. Eu não queria perdê-la. Tantas besteiras que eu fiz na minha vida com ela, e arrependida, ela me dava uma nova chance, e quando ela levantou, eu falei, não vou perder essa chance, nem que seja para voltar para Jesus, eu vou. Mas aí, de fato, quando encontrei a revelação de Jesus, porque até pouco tempo só era filho de cristão, mas não era cristão. Mas aquelas semanas que sucederam depois de naquele dia eu senti aquela luz que invadia o meu ser, as coisas começaram a ser diferentes. E na semana seguinte eu fui impactado com as lições que a professora deu no discipulado. Me mexia por dentro, me incomodava por dentro. A minha vida começou a mudar de repente, da água para o vinho. Um amigo meu me encontrou e falou assim, rapaz, me falaram que tu estava na igreja, eu não acreditei. Eu falei, acredite. E fugi dele, porque eu não estava forte ainda o suficiente para andar com aqueles rapazes que eu sempre andei. E corri de novo e me fortaleci em Deus. E na segunda semana, depois de voltar a Cristo, fui batizado no Espírito Santo no banco da igreja, o pastor pregando. E o banco começou a tremer, eu não sei se era um terremoto. Mas os meninos dos jovens vieram, e Gilson, que era o pastor dos jovens da Igreja Apostólica Nova Jerusalém, em Feira, veio até mim e falou, Everton, levanta, vem cá. E eu assustado, sem saber o que estava acontecendo, parece que eu estava, viajando, irmão, aquele negócio assim, gostoso, quase que eu dormia no banco. Disseram que o banco estava tremendo, que era eu, mas eu não vi. Estava lá numa terapia espiritual, tocado pelo Divino Espírito Santo. E meu irmão, não tem coisa mais profunda, mais maravilhosa do que você ser tocado pelo céu. Tudo aqui perde o interesse, tudo aqui perde o valor, tudo aqui para você não é mais importante. A vergonha vai embora, tudo some, de repente o seu foco é o céu, é Jesus. Quando ele tocou a minha mão e falou, vem cá comigo. Um pastor muito espiritual, era o nosso pastor de jovens, me levou para a parte de cima do andar da igreja, e reunirmos lá. E aí um deu a mão ao outro, e seguraram e começaram a orar. Quando começaram a orar, irmão, um fogo tomou meu ser. Eu comecei a pular de alegria, pulava. Eu não me contia de alegria. Olha que se eles não estivessem segurando a minha mão, eu soltava e pulava daquele lugar lá de cima. Tanta alegria que eu estava. Aí ele parou assim, naquele momento, falou assim, vamos parar, cada um para o seu cantinho. Aí na hora eu ajoelhei, comecei a orar, ele encostou em mim, tocou em minha garganta e disse, Senhor, Tu já se revelou a ele, Espírito Santo, dá a ele variedades de línguas. E eu cantei pela primeira vez, oh, aleluia, um cântico espiritual, afinado,
Os meninos estavam lá, Everton do céu, que voz linda. Eu falei, a única vez pelo poder do Espírito Santo. Cantei um cântico espiritual. Saí impactado, e todos que estavam na sala impactados com o que aconteceu com o batismo do Espírito Santo, tão diferente. E eu saí envolvido com Jesus, de uma forma impactado pelo Espírito Santo. Everton deixou de ser aquele outro Everton, morreu totalmente, e deixei de ser aquele Everton. E me transformei em um outro ser, em um filho de Deus, nascido agora das águas, nascido agora do Espírito de Deus. E tudo mudou, tudo se transformou. E isso é de suma importância para que você possa mensurar o que Jesus pode fazer por você quando você se aproxima dele. Em João 16, Jesus disse, aquele que me amar, eu o amarei e me revelarei a ele. Ele se revela a nós de uma forma tão intensa e tão poderosa, que tudo muda de repente, tudo se transforma de repente. A glória dele nos envolve de uma forma tão intensa, que a única coisa que você deseja é Jesus. Você deseja Jesus de manhã, você deseja Jesus de tarde, e também o deseja à noite. Você dorme e sonha com Jesus. O seu coração bate acelerado, como se por uma menina que você se apaixona pela primeira vez. É um amor incalculável que começa a invadir o seu ser. A revelação de Jesus nos transforma. A revelação de Jesus nos impacta, faz-nos mudar de vida. Por isso, para se viver uma vida espiritual intensa, temos que ter uma revelação de Jesus. E olha, Jesus está interessado em se revelar para você, em se revelar para nós cada dia, como um amor para com uma mulher que você tem que alimentar todos os dias. E como eu falo para os varões, quando eu falo para casais, o amor tem que ser alimentado. Como você se alimenta todos os dias para manter o seu corpo, você tem que alimentar o amor na sua esposa. Você tem que dizer que a ama, você tem que comprar presentes para ela, você tem que levar ela para jantar. Você tem que mostrar que você é apaixonado por ela. E assim ela vai retribuir o amor. Porque é uma ordenança de Deus para o varão amar a sua mulher como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Da mesma forma é com Jesus. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu o amo, mas ele se revela para mim, mas ele se manifesta para mim, mas ele abre o céu para mim. Agora, se eu ficar alheio ao amor e não alimentar a minha esposa todos os dias com uma palavra de amor, com uma mensagem de carinho pelo WhatsApp, com uma palavra ao sair de manhã, eu te amo, vou trabalhar, mas estou louco para voltar aos seus braços. Eu faço essas coisas lá em casa. Eu falo para a Jamile todo dia, você é a mulher mais linda do mundo. Você é uma gata. Meu Deus do céu, eu sou um cara muito sortudo, Jéssica. E eu falo isso com ela, e ela não precisa ouvir isso de ninguém, ela ouve lá em casa todos os dias. E os meus filhos aprenderam. Porque Felipe e Gabriel falam, minha mãe, a senhora é linda. A senhora é uma gata. Eu falei, pois é, vai aprendendo, é isso aí mesmo. Vai seguindo meus passos. Se eu deixar de fazer isso, o amor vai se esfriando. Vai dando lugar à guerra, à confusão, à briga, à intriga, à crítica. E essas coisas vão destruindo um relacionamento. Vão acabando com o relacionamento. Quanto mais eu me afasto de Jesus e digo que Ele é lindo, que Ele é cheiroso, que Ele é bonito, que eu amo Ele, e vou dizendo ao mundo, não, você é mais interessante. Eu sou apaixonado por você, eu quero você. E você vai se desviando, ou se afastando do amor verdadeiro, Jesus vai deixando de se revelar. Quanto mais eu me aproximo, mais Ele se revela. Quanto mais eu me afasto, mais Ele se afasta. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O amor tem que partir de nós.
Temos que buscá-lo e invocá-lo. Há uma necessidade no homem que só é suprida em Deus. Não sou eu que digo. Psicólogos e estudos em todas as universidades de psicologia, e tem um estudo fantástico de uma universidade, eu acho que é Oxford, vai relatar isso. Eu tenho ela guardada lá no meu computador, que ela vai relatar isso, que todo ser humano tem uma necessidade de preencher de algo incompreensível que chamamos de Deus. É uma necessidade de um amor que só Deus poderá suprir. E vou lhe dizer uma coisa: se um homem é bem resolvido no amor que tem com Deus, ele será bem resolvido em tudo na vida. Porque ele tem uma revelação que o satisfaz. E é igual aquela canção, só uma coisa me satisfaz, e é isso de fato. Quando eu estou feliz em Deus, eu sou feliz de fato em tudo na vida. Por isso precisamos ter uma revelação da glória de Deus. É isso que Ezequiel tem. E Ezequiel é um jovem com cerca, segundo os historiadores, de 13 a 16 anos de idade. Um adolescente. E ele está junto ao rio Quebar, Esdras. E junto ao rio Quebar, com os exilados de Jerusalém, porque foram aprisionados por Nabucodonosor. Agora eles estão ali junto ao rio, escravizados, trabalhando de forma forçada. E enquanto eles trabalham de forma forçada, Ezequiel vê o céu se abrir diante dos seus olhos. E ele diz: e eu tive visões de Deus, visão da glória. Ezequiel é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Conhecemos profetas do Antigo Testamento em 3 classes. Os profetas estáticos, que profetizavam como Jeremias, de forma estática. Jeremias, quando é consagrado a sacerdote, segundo a ordem do seu pai, se é filho de sacerdote, é sacerdote. E quando ele vai apresentar o primeiro sacrifício diante do rei de Israel, ele profetiza. Mas ele é sacerdote, ele só tinha que imolar o cordeiro como um sacrifício diante do rei e seguir o seu caminho. Mas ele abre a boca e diz: ai de ti, Zedequias, rei de Israel, assim te diz o Senhor dos exércitos. E profetiza contra o rei, de forma estática, como que totalmente tomado por uma glória divina que desceu sobre ele. Os profetas estáticos, como Jeremias e Isaías, viram a glória e ficaram atônitos diante dela. Ezequiel é um profeta visionário, profeta das visões. Deus se revelava a Ezequiel de forma em visões. E ele viu visões assustadoras, poderosas diante dos seus olhos. Visões incompreensíveis dentro da sua lógica humana, que se cumpriram e ainda se cumprirão muitas no grande apocalipse de Deus, ou templo da plenitude divina, que virá sobre toda a terra. Ezequiel, um profeta de visões miraculosas, sobrenaturais. Temos que ter visões gloriosas, temos que ter visão da glória, temos que compreender Deus dentro da sua magnitude. Jó, quando começa a discutir teologia com os seus amigos, e os seus amigos lhe acusam, e ele se defende, os seus amigos lhe acusam, e ele se defende de forma teológica, o debate vai se intensificando até que Jó peca com a sua fala contra Deus. Tipo, acusando Deus indiretamente do seu BO, do seu problema. E Deus lhe aparece pela primeira vez, diz o texto, em meio a um redemoinho, como se formando, diz a Bíblia, apareceu Deus a Jó e disse: onde estava Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? Me disse, tu sabe tanto. Onde tu estavas, quando eu ordenava ao mar o limite, para que ele fosse até aquele limite e retornasse.
onde tu estavas quando eu criei os luminares. Aí é a ciência e a sabedoria humana versus a glória de Deus. Uma visão da glória é necessário para não pecarmos com críticas ou falas desnecessárias. Porque às vezes falamos demais porque não compreendemos ou não entendemos a quem servimos. Compreender o Deus que nós servimos é fundamental para que você tenha uma vida de sucesso na terra. Porque aqui é só uma passagem. Essa é uma das principais compreensões que você tem que ter. E foi uma das coisas que mais me chocaram na escola, quando estava estudando ciência, acho que no 4º ano, quando a professora disse sobre a biologia, né? Crescer, reproduzir, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Eu era criança, cheguei em casa desesperado, amanhã eu vou morrer. Amanhã, meu socorro, eu vou morrer amanhã, eu não quero morrer amanhã. Me chocou aquilo, mas é o ciclo da vida. Para que você não se desespere com o fim da sua vida, é necessário que você tenha uma visão da glória. Capítulo 6 de Atos, a Bíblia vai dizer que Estevão está sendo apedrejado, e a morte lhe visita, e abre a porta para que a eternidade lhe seja passagem. Naquele momento, a Bíblia diz que Estevão abre os olhos, diante de todos, e diz: eis que eu vejo os céus abertos. O meu Senhor, assentado à destra do meu Senhor, e Ele se levanta para me receber. Uma visão de glória é fundamental para que você possa seguir a sua vida eterna ao lado de Deus. Olhe para alguém que está do seu lado, diga aí: uma visão de glória é necessário para que você siga a eternidade. Uma visão de santidade é o que Ezequiel viu, a necessidade de o seu povo se santificar diante de Deus. Sabe, irmão, santidade é algo que o mundo hoje não aceita, o mundo hoje luta contra, o mundo hoje se levanta. Porque santidade é da palavra kadosh, no hebraico, separados. Quando Isaías vê a visão da santidade de Deus, o seu séquito enchia o templo e enchia toda a terra. E os querubins que estavam ao seu redor clamavam: Kadosh, 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 Yahvé Sabaote, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A visão da santidade de Isaías conclama a necessidade de ele ser santo. E o texto é claro quando aquilo provoca em Isaías o sentimento do que de fato nós somos, pecadores. E Isaías conclama com voz alta ao Santíssimo e Todo-Poderoso Deus: eu sou um homem de impuros lábios e habito no povo de lábios impuros. Ai de mim que vou perecendo, pois os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Uma visão de santidade vai mostrar o quão pecadores nós somos, o quão falho nós somos. E isso não nos dá o direito de forma alguma de criticar ninguém, porque nós não somos melhor. Isso não nos dá direito de dizer que alguém que está no mundo é pior do que nós, porque não é essa a intenção. A santidade que Deus nos coloca é para mostrar o quão miserável pecadores somos e como precisamos daquele que pode nos salvar e purificar de todos os nossos pecados. A santidade que Isaías vê é a provocação, a proclamação da necessidade humana de se purificar em Deus. Eu não aceito muito quando uma pessoa vem criticar outra para mim. Até ouço, mas depois eu tento repreendê-la de uma forma muito sutil e conduzi-la a uma outra visão. Porque é muito fácil criticar as pessoas. E como somos muitos hábeis para isso?
Você lembra de Neymar na Copa do Mundo agora, a última, 2014? Todo mundo criticou Neymar. 18, não foi, Eric? 18? Não. 14 foi qual? 18, né? Mas foi 18. Todo mundo criticou Neymar. Cai. Vai tu e joga no lugar dele. Né, Thiago? Vai lá e faz o que ele faz. Duvido você fazer 1% do que ele faz. Porque é muito fácil estar na posição de crítica. Porque na maioria das pessoas que criticam não move um dedo para ajudar ou para fazer. Quando vi o meu pai ficou revoltado, Gabriel chorando, meu pai chateado, como é que pode, não sei o que, eu falei, pai, eu não vou nem criticar, porque se eu jogasse pelo menos 80% do que ele joga, eu não estava aqui, eu estava lá. E como eu não estou lá, é ele que está, ele faz melhor que eu, então não posso criticar. Ele fez o melhor dele, eu tenho certeza disso. É ou não é verdade? O problema é que nós achamos que somos melhores do que os outros. E todo mundo é bom naquilo que se propôs a fazer, da forma e na potencialidade em que ele se propôs. E não sou eu que vou julgar. Não sou eu que vou criticar. Então a gente tem que entender a visão de santidade nesse sentido, nesse parâmetro. Porque quando Jesus olha, e ele diz no Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, cuidado, não critique o seu irmão e reclame do cisco que está nos olhos dele, sem ver a trave que no seu está. Porque nós sempre vemos o cisco, e ele é pequenininho, né? Deixa eu tirar aqui. Saiu? Mas você não viu o travessão que está nos seus olhos. Porque todos nós somos falhos. E é isso que Jesus está nos ensinando. Não critique, ame. Não reclame, louve. Quando Isaías percebe na sua visão a sua iniquidade, a sua falha, ele não olha para os seus amigos no palácio, ele não olha para quem está ao seu redor e fala, eles são pecadores. Não, eu sou um homem de lábios impuros. Aí depois ele vai pluralizar. E habito no meio de homens de lábios impuros. Mas primeiro é eu. Eu assumo a responsabilidade. Sabe o que eu valorizo num grande profissional? Aquele que assume responsabilidade. Se ele acertou, se ele errou, ele assume. Não, o erro é meu. E o mais valente de todos, e inspirador, é aquele que quando ganha ou assume, conseguiu a vitória, ele leva para o coletivo. Nós ganhamos. Toda a minha equipe venceu. Quando eu consigo o sucesso no meu trabalho, eu sou gestor de 17 pessoas, eu falo para ele, a vitória é nossa. Eu escrevo um texto sempre no final do mês, fechamos, bababá, agradeço isso. Vocês são máximos. Vocês conseguiram sucesso, vocês arrebentaram, parabéns. Porque a vitória não é minha, é de todos. Agora, quando o BO acontece, eu sozinho assumo a culpa na indústria. A culpa é minha. A responsabilidade é minha, porque eu sou o gestor deles. Pode jogar para cima de mim. E é assim que Isaías faz. Ei, Deus, o BO é meu. Eu sou impuro. Ou seja, o primeiro a ser destruído, a ser destronado ali na frente, seria Isaías. Para depois os demais. Sabe quando Deus olha para um cara assim e fala, rapaz, esse é o profeta que eu procuro. Essa é a mulher, esse é o homem que eu procuro. E é interessante porque quando Isaías percebe a visão da santidade que ele tem é tão maravilhosa, e ele compreende o que é o céu e como o céu funciona. E vou lhe dizer uma coisa, quando Deus percebe princípios estabelecidos no coração de um homem, não tem coisa que mais agrade a Deus do que isso. Deus vai, olha o que eu estou lhe falando, Deus vai fazer qualquer coisa para que você atinja o objetivo que Ele desejou para você. Nada vai impedir você se os princípios dele estiverem no seu coração. Fornalha de fogo não impediu Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma cova de leões não impediu Daniel. Não impede, nada vai deter quando o homem carrega princípios. O céu se levanta em favor. Se levanta de fato.
O céu é a linguagem do céu. Quando o céu vê um homem, um jovem, uma mulher, que ela está alinhada aos princípios eternos, o céu se levanta. Deus se levanta. Irmão, já pensou Deus se levantar em seu favor? Um louco é quem ficar na frente. Não, Débora? Isaías profetizou no número 43, verso 13, se não me engano. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Quando eu inicio o meu operar, nada pode me deter. Isaías entendia isso, porque ele compreendeu princípios. E quando compreendemos princípios e vivemos através dos princípios, o céu coopera conosco. Disseram assim para Pedro, Gamaliel, diante de todos os apóstolos e de Pedro, disse: não vamos lutar contra esses homens, porque se eles fazem pela parte de Deus, lutaremos contra o próprio Deus. Deixai-os. Gamaliel entendeu que aqueles apóstolos carregavam princípios eternos e que mexer com eles seria problema. Tentaram prender Pedro. Um anjo veio e soltou de noite. Quando estamos viajando no princípio do céu, nada nos detém, nem cadeia dos homens, porque nós não fluímos no natural, fluímos no espiritual, porque somos movidos por visão da glória e visão da santidade. Quando Isaías entende, Deus toca Isaías. O Ministério de Louvor pode vir, que eu estou encerrando. E quando ele toca Isaías, a Bíblia diz assim: agora, esse querubim pegou um contenaz e levou na boca e tocou os teus lábios, pois agora foi removido o teu pecado, e tu és santo, puro. Uma visão de santidade vai fazer com que você seja santo, purificado, justificado, alinhado dentro do propósito de Deus. Uma outra coisa que Ezequiel entendeu para nós encerrarmos, é uma visão do poder de Deus. Muitas vezes eu fico meio que sem entender o desespero de muitos cristãos, de muitos jovens que se desesperam. A ansiedade toma conta do coração e às vezes você fala assim: meu Deus, vai dar certo? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir um emprego? Meu Deus, e essa faculdade não termina, e eu já terminei, não consigo me colocar no mercado de trabalho, e a ansiedade vai tomando, e a ansiedade é o desespero de você querer viver um tempo que nem chegou ainda, e você já está sofrendo antecipadamente, e você não confia, você não espera, porque você ainda não entendeu quem você serve, e você serve ao Deus Todo-Poderoso, o Yahvé soberano, aquele que diz às nuvens, aos trovões e aos relâmpagos, quando a Bíblia diz, e Ele chama os relâmpagos pelos nomes, e eles se apresentam diante do Senhor e diz: eis-nos aqui, Senhor. E Ele tem os seus pés, Isaías 40:20, sobre o globo da terra, mediu o mar com as palmas de suas mãos. Oh, ninguém pode deter a Deus, meu querido. Ninguém pode deter a Deus, minha querida. Tenha certeza que você serve aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos e além daquilo que imaginamos. Ele pode fazer. Tenha certeza que Deus vai operar na sua vida no tempo certo. Ele já está trabalhando e tudo vai ocorrer conforme o plano de Deus para a sua vida. Então firma no propósito, firma na visão da glória, firma na visão da santidade, firma na visão do poder dele, porque ele vai se levantar em seu favor. A Bíblia diz que no Egito Israel sofria, e muito, até que o Senhor desceu do céu para livrar Israel da mão de Faraó. E a Bíblia diz: eu levantei Faraó para nele revelar o meu poder. E Deus publicamente mostrou a Israel: eu sou Deus
que lanço 10 pragas para te arrancar com mão forte, da mão daquele que te humilhava, da mão daquele que te submetia a trabalho escravo. Eu, o Senhor, te liberto. E é interessante porque a palavra que Deus diz a Moisés é: vá lá diante de Faraó. E Moisés fala: quem sou eu? Quem sou eu para ir diante do Faraó? E olha que Moisés foi criado lá no palácio. Ele sabia quem era Faraó. Sabe o que foi que Deus disse para ele? Quando Moisés olha para Deus e fala: Senhor, e eu vou dizer o quê? Quem me enviou? Você vai dizer a eles, Moisés, que o eu sou lhe enviou. Eu sou é a palavra, o tetragrama no Antigo Testamento, Yahvé. Eu sou o que você precisa. Se você quer libertação, eu sou libertação. Se você quer água, eu sou água. Se você quer pão, eu sou pão. Se você quer ar fresco, eu sou ar fresco. Se você quer fogo, eu sou fogo. Se você quer a minha presença em amor, eu sou amor incalculável, inaudito, soberano para a sua vida. Esse Deus poderoso tirou Israel de uma forma tão poderosa que toda Israel, de pai para filho, passava a mensagem: quem é Deus, meu pai? A criança ia crescendo e perguntando: quem é Deus que o Senhor tanto prega? E a mensagem de Israel para os filhos sempre eram as mesmas: Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que nos livrou do Egito e da mão de Faraó. Fica de pé, por gentileza. Coloque sua mão no seu coração, porque o Deus Todo-Poderoso está aqui para poder levar você a uma visão de glória, para poder conduzir você a uma visão de santidade, e para também te levar a uma visão de poder, porque Ele pode fazer infinitamente mais. Então convide Ele nesse momento e fale com Ele da sua necessidade, para que Ele possa romper os céus e se revelar a você. Você pode chamar Ele e dizer: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero ter essas visões que o pastor falou, que Ezequiel teve. Está escrito em Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele não mudou, Ele continua fazendo as mesmas coisas. E Ele vai fazer com você. Quanto mais você se entregar, Ele vai se entregar para você. Me achego a Ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar Tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago pra ter a Tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti, neste lugar eu preciso, eu quero estar, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A Tua